Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na Mediunidade, capítulo 43. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, utilizando as faculdades mediúnicas, de que foste dotado, não ouvides que funcionas, à guisa do refletor, cujo material de estrutura nada tenha de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o remoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Assim também a mediunidade pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensagem de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina, na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, que os médiuns tenham a compreensão de que ninguém aqui é especial, né? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos capacidade de ser médium, ou seja, de estar no meio, né, fazendo um intercâmbio entre o plano espiritual e o material. Todos nós podemos fazer isso, só que para o médium ser um médium sério, ser um trabalhador em prol do próximo, ele precisa de estudo, ele precisa de disciplina, ele precisa se organizar, não é? Às vezes pode acontecer do médium falhar, porque ele é um ser humano. Além de tudo, ele está encarnado. Então a carne nos bloqueia, fecha, nos aprisiona. Nós não temos toda a visão do que acontece em nossa volta. E pelo fato da gente falhar, isso não significa que deixamos de ser trabalhadores, que deixamos de ser bons. A gente se vigia, tenta entender o porquê que estamos falhando, porque tem médium que fica lá, poxa, passei a noite inteira lá, não recebi uma psicografia, o que será que aconteceu? A falha não é como se fosse um castigo para aquele médium, não é porque ele está ficando fraco ou forte, é porque aquela lição precisa ser dada a ele. Às vezes o orgulho dele está grande demais, a vaidade dele está grande demais, porque tem médium que acha que é a última bolachinha do pacote, né? Então, ele se coloca naquele pedestal como se ele fosse maior do que o próprio centro espírita, maior do que o próprio Deus, né? Então, eu posso, eu faço, eu recebo não sei quem, eu falo com não sei quem. Então, essas coisas vão crescendo no médium a ponto de chegar um dia e Deus falar, opa, vamos dar uma cortada nesse cara para ele entender que não é ele, é o Criador que proporciona as condições para que ele mande mensagem ao plano carnal, né? Ele é um instrumento. Francisco de Assis dizia muito isso. Nós somos instrumento de Deus, né? Então, através de nós podemos ajudar o próximo, corrigir, incentivar, motivar o próximo, né? Então, o médium, ele não existe na casa espírita o médium A, B ou C, aquele que é forte, fraco e meio, não. O médium, todos estudam, todos têm disciplina, são sérios, todos são capazes. Ora, vai receber mensagem, vai ajudar nessa parte de comunicar um plano ao outro, e ora, isso não vai acontecer. Isso não é nem para o médium se gabar, nem se sentir ruim, se sentir mal quando não consegue fazer o trabalho, porque o trabalho não foi na mão dele, né? Se não foi, não tem como ele fazer. Ele não é dele, não parte dele, parte do plano espiritual ou do plano carnal. Ele está no meio, então ele está esperando. Ele é só um instrumento que vai conduzir isso daí. Então não adianta alguém ir na casa espírita também naquela coisa assim, eu só vou passar se for com um médium A, porque aquele ali, o passe dele é forte. Não, todos os passes são iguais. Não tem o médium forte, o médium fraco, não tem. Na hora do passe, a espiritualidade está trabalhando em cima de todos os médiuns.
Não existe falha. Naquele momento, não. Na parte da comunicação, não é que existe falha, é que às vezes o telefone não tocou do lado de lá. Você vai fazer o quê se ele não toca, né? Então, o médium, ele não existe o médium que fale que, eu falo com Sócrates, Platão, e o outro fala com Zé, com a Maria. Então, é por isso um é diferente do outro, um é mais fraco que o outro. Isso não existe. Médium, independente de quem o telefone está tocando do outro lado, ele é médium, ele vai ter que atender esse telefone, ele vai ter que passar o recado, né? Então, na casa espírita séria, os médiums são sérios. São passíveis de erros, de falhas, porque são seres humanos encarnados. Mas eles são passíveis, nós, pessoas, somos passíveis de erro. A espiritualidade maior, ela não falha, ela não erra o endereço, ela não erra o que ela quer passar, o que ela quer fazer. Então, dentro de uma casa séria, todos são sérios, né? Tem falhas, tem defeitos, como pessoas, como encarnados. Mas como médiuns, a falha está no orgulho e no egoísmo daquele médium que começa a se achar. Aí começa a ter falhas. Aí a mediunidade dele vai ficando escassa, porque como tem mais o pensamento dele no momento da atividade, já que ele se acha um tal, a espiritualidade não consegue passar a mensagem mais humilde para ele. Então ele fica assim. Ele vai ficar lá uma noite inteira esperando uma comunicação e não vai ter. Ou acaba tendo uma comunicação até de obsessor, né? Então, na mediunidade, não existe o médium bom ou ruim. Não existe o forte ou o fraco. O que tem que existir na mediunidade é saber que tudo gira em torno de Deus. É Ele que manda, é Ele que sabe a hora certa de entrar alguém para se comunicar e receber uma comunicação. E Ele vai escolher o médium que vai fazer isso. Então, não somos nós que somos um maioral. É Deus que escolhe. Fala, opa, aqui ele está preparado. Aí é liberado um espírito superior se aproximar. O superior que eu falo não é aquele radiante, cheio de luz, não. Um pouquinho superior. É como se fosse uma professora e um aluno, sabe? O grau de diferença é mínimo. Não precisa ser aquele superior, radiante de luz, não. A gente não tem que esperar isso. A gente só tem que esperar que alguém que saiba um pouco mais que a gente sabe, venha nos ensinar. Aquele que já andou um pouquinho mais, venha mostrar o caminho para nós. A mãe não faz isso com o filho? Olha, eu já andei tudo isso daqui, eu já sei o que pode dar, então não faça isso, porque isso eu fiz e deu errado. Então, o espírito superior, quando a gente fala, não são espíritos totalmente de luz, não. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Os totalmente de luz, se viessem aqui no planeta, coitado, eles penam, porque para eles é um sofrimento muito grande voltar num lugar aonde não cabe mais eles. Quem evoluiu totalmente, os espíritos totalmente de luz, eles é como se fosse chefe, subchefe, sabe? Tem essa coisa, os graus de evolução do espírito também tem os graus de aproximação de espíritos, né? Eles não vão... Eu falei aqui num vídeo um tempo atrás, agora não vou me recordar que texto que foi que a gente estudou. É que nem na sala de aula, tem o silábico alfabético, o alfabético, tem os pré-silábicos, né? O silábico alfabético e alfabético. Se eu pegar a criança que é pré-silábica, que está começando a escrever, começando a ler, e juntar com o alfabético, que já sabe ler e escrever, não dá certo. Os dois não se entrosam. Eu tenho que pegar os aproximados, né? O silábico com o silábico alfabético. O silábico alfabético com o alfabético. Aí a coisa vai andando. Então, dentro do nosso propósito de crescimento espiritual, não é diferente. Os espíritos superiores são aqueles que estão um pouquinho a mais do que nós. Geralmente são alguns parentes, alguns amigos já encarnados nos grupos que nós fazemos parte e que ficam próximos de nós do outro lado, acompanhando o nosso processo aqui. Como eu falei, uma mãe que vai falando para o filho, olha, eu já passei por esse caminho, cuidado, esse daí eu já errei, para você não errar também, eu já estou te alertando, né? Então, quando a gente vai numa casa espírita, a gente vai buscar auxílio com os médiuns, que são pessoas encarnadas, que não têm um conhecimento maior do que nós, não. Mas os espíritos amigos que estão ali
e que ele vai receber a comunicação desses espíritos, ele só é um canal. É como se fosse uma mangueirinha, né? Passando o líquido que vem lá de cima, então ele é o canal. Mas ele mesmo, ele é um vaso, como diz aqui o texto. É um vaso de barro que pode quebrar a qualquer momento, porque o que passa nesse vaso é a vontade de Deus. Não somos nós, médiuns, que somos o Todo-Poderoso. Sempre vai ser Deus. Então não esperem de um médium olhar para a cara dele e falar, e aí, eu vou ficar rico? Porque ele não sabe dizer se você vai ficar rico. Eu vou arrumar um namorado? O médium não sabe se você vai arrumar um namorado. Lugares assim é charlatanismo puro, porque não existe isso. As equipes espirituais superiores, elas não trabalham dessa forma. Elas vão te auxiliar numa questão de doença, elas vão te auxiliar, não vai curar também não. Elas vão auxiliar na sua cura, no seu tratamento, elas vão auxiliar você a superar um problema, mas a gente só ajuda quem quer ajuda. Também tem isso. Não adianta chegar numa casa espírita, orar, rezar, ajoelhar, chorar, a equipe espiritual trabalhar em você, te dar passe, o médium te passa uma comunicação e você não recebe nada disso. Sai de lá ainda falando assim, não estou sentindo nada, não melhorou nada. Lógico, você estava fechado, você não queria nada. Se você não quer nada, você não recebe nada, né? Então não é a casa espírita que é fraca, não é o médium que é fraco, não tem nada disso. Às vezes é a pessoa que está indo buscar ajuda que não está preparada para receber a ajuda. Às vezes quer a solução, e solução ninguém vai dar. A gente vai ajudar, vai auxiliar. Na casa espírita ela é feita para isso. Toda vez que eu entro na casinha, no centro espírita, Caminho da Luz, lá em Ermelino Matarazzo, eu falo, meu Deus, abençoada seja essa casa. Porque quantas vezes eu entrei nessa casa desesperada, precisando de apoio, precisando de colo. E eles me deram o colo, mas eles não me deram solução de problema. Eu saía de lá melhor, mais aliviada, com menos peso. Aí sim, minha cabeça pensava melhor e eu conseguia resolver as situações. É assim que funciona. A espiritualidade não vai te carregar no colo. Ela vai te dar colo, mas ela não te carrega no colo. Então, o médium, ele tem que... As pessoas que trabalham a mediunidade, que se tornam médiums numa casa espírita, tem que tomar muito cuidado, porque os inimigos espirituais são vários, diversos, de todas... da nossa encarnação atual, da encarnação anterior, daqueles que a gente acaba se comprometendo dentro dos trabalhos mediúnicos. Aconteceu uma vez no grupo, né, que eu estava trabalhando, o espírito foi pedido para o espírito se afastar daquela pessoa que estava em tratamento e tal, e o espírito falou, tá bom, eu vou me afastar dessa pessoa, mas eu vou ficar agora andando com você, para ver se você é esse santo todo que você diz para mim que você é. Né? E o coordenador do trabalho falou assim, você pode, meu irmão, andar junto comigo. Só que eu faço um outro desafio. Se você andar junto comigo e você não me vê escorregando, eu quero que você realmente vá buscar o seu tratamento. Aí você deixa aquela pessoa, o doente, em paz e vai me deixar em paz também. Você vai ficar comigo uma semana. E se eu não escorregar, você vai buscar o seu tratamento, combinado? Então, olha como é grave isso, como é perigoso isso. Quando você, enquanto médium, está ajudando uma pessoa, aquele espírito obsessor da pessoa pode falar assim, tá bom, então eu vou deixar ela, mas eu vou ficar com você. Já que você é santo, né, já que você está dizendo tanto em Deus, eu vou ficar com você. O que você acha? Isso pode acontecer. Aí se o médium é todo orgulhoso, todo egoísta, ele acha todo poderoso, esse espírito que anda com ele faz ele cair. Aí sim, aí o cara fica depressivo, aí o cara fica querendo se matar. Aí vão falar, poxa, mas era um médium tão bom, era uma pessoa tão maravilhosa e agora tá nesse estado. Por quê? Porque se deixou levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Deixou aquilo crescer nele, achando que ele era o tal, e a espiritualidade inferior pegou. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, se achar o máximo quando se trata de mediunidade. A mediunidade é apenas mais um sentido que nós temos. Assim como ver, ouvir, né? Sentir o tato, o gosto, o paladar, né? O cheiro. A mediunidade é só mais um sentido que nós temos. Graças a Deus, um sentido maior que nos dá a capacidade
de ouvir, de sentir, de passar as mensagens que vêm do campo espiritual. Mas nós somos só condutores, mais nada, nada além disso. Se achar que é mais, nós estamos entrando num campo muito perigoso. E as pessoas precisam enxergar o médium como uma pessoa qualquer, e não como um santo, um salvador da pátria, um cara que dá um passe como ninguém, um cara que escreve maravilhosamente bem. Não, nós não podemos. Jesus dizia que a gente não pode ter ídolos, né? Então o médium não é para ser idolatrado, ele só é para ser respeitado como qualquer outra pessoa, que todos nós merecemos respeito, se dermos o devido respeito também, né? E isso a gente tem que ter em mente, que somos condutores, somos apenas pessoas que colaboram. Como dizia Francisco de Assis, nós levamos paz aonde tem a guerra, levamos amor aonde tem ódio. Nós buscamos fazer isso. A oração de Francisco de Assis, ele diz isso, que nós somos instrumentos de Deus. E é isso que a gente tem que ser o tempo todo, colocar isso na cabeça. Tanto os médiuns como as pessoas que vão buscar, através dos médiuns, as comunicações, os tratamentos, somos apenas instrumentos, nada além disso. Quem manda em tudo aí é o nosso Criador, é Deus. Ótima quinta, turma!